Você está ouvindo o Copcast. Então a gente tem que usar o nosso tempo para fazer o bem, nós temos que usar os nossos talentos para ajudar as pessoas e nós temos que colocar também os nossos tesouros à disposição, compartilhar com quem precisa. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e recebo no estúdio Sérgio Itil Turuta. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Bárbara, de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco da minha trajetória. É uma alegria pra gente. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória. Eu gostaria de conhecer o senhor primeiramente. Quem é o senhor? De onde o senhor veio? O que o senhor faz? Bom, eu sou nascido aqui em Presidente Prudente, mas não na cidade, né? Eu nasci na zona rural e depois eu mudei para Paraguaçu Paulista, fiquei lá por um tempo, voltei aqui para Regente Feijó, mais precisamente ali no distrito do Espigão, onde eu morei até me casar. Então, até me casar, eu sempre morei na zona rural. Quando eu me casei, eu me mudei para Regente Feijó e nessas idas e vindas eu sofri um acidente muito grave, aí eu resolvi mudar aqui para Prudente, isso já fazem mais de 27 anos e desde lá então definitivamente cidadão prudentino. Hoje o senhor é casado, então tem filhos? Isso, eu sou casado, fiquei viúvo há um tempo atrás, me casei novamente, tenho 2 filhos do meu primeiro casamento e a minha esposa atual tem 3 filhos, então hoje eu tenho 5 filhos. A família aumentou. Aumentou. E me fala um pouquinho sobre a sua empresa, né? Vamos voltar no início de tudo. Antes mesmo da empresa, antes dos resultados, como começou a sua caminhada no empreendedorismo? Como eu disse, eu sempre morei na zona rural e meu pai era granjeiro, então ele era avicultor, ele criava frangos e entregava para a cooperativa e na minha infância, ele me estimulou, então eu comprava os frangos dele e levava para vender na feira em Regente e também colocava esses frangos numa carroça ainda tracionado a cavalo e levava ali no distrito do Espigão, onde eu passava de casa em casa vendendo os frangos que eu comprava dele, né? Então, meu pai, desde o início, me estimulou a estar no comércio. Meu pai, ele é de uma origem assim muito humilde. Ele trabalhou como estimador, né, saqueiro na cooperativa também. E depois ele teve um sócio que levou ele para ser avicultor, criar frangos, né, de engorda. E desde então ele sempre gostou de fazer os rolinhos dele, né, gado, porcos, e me estimulou também a entrar para o comércio. Então, depois eu fui para a faculdade, estudei, passei a trabalhar inicialmente como empregado, mas sempre tive na veia essa questão de trabalhar por conta, como se dizia na época, né? Eu entrei na Sauil no dia 1º de março de 86 e a trajetória da empresa foi dando sequência assim, que os meus patrões, né, foram mudando de cidade, mudando de negócio, e eu fui ficando, e chegou uma certa altura, o seu Sakai, que é o proprietário da empresa, ele transferiu para mim o negócio. Então desde 1990, 95, por aí, que eu venho administrando o negócio, né? Ele passou a empresa para mim. E então eu estou na Sauil já há mais de 40 anos, né? É o meu único emprego. Tive outros trabalhos, né? Eu passei pela Toledo, fui professor lá por mais de 20 anos, então a vida me presenteou com essas pessoas na minha vida, né? Os meus pais ali na infância, na juventude, depois o seu Sakai,
o seu Milton da Toledo, né? Então são pessoas onde eu me espelho porque são pessoas que sempre tiveram uma conduta muito reta, sempre tratou as pessoas assim de uma forma muito respeitosa, né? Meu pai é de origem nipônica, japonesa, mas acho que ele teve uns 25 afilhados. Isso dá uma noção de quão, né, relacionado, querido ele sempre foi. Isso morando no sítio, né, lá escondido, mas pedreiro que trabalhava com ele, os vizinhos, os parentes, todo mundo tinha uma afeição pelo meu pai, pela minha mãe muito grande, né? Então, tudo isso vai moldando o nosso caráter, a nossa forma de ser, né? O seu Sakai também teve uma origem ali muito de sacrifício, de trabalho, né? Construir uma vida em cima do trabalho honesto, e o seu Milton não foi diferente, né? Tem uma história muito bonita na educação. Então tudo isso vem me transformando, e graças a Deus que Deus foi me colocando essas pessoas na minha vida. Ou seja, aprendeu desde muito cedo o valor do trabalho e também de ter ao lado pessoas íntegras que foram moldando o seu caráter, né? Sim, é verdade. E o senhor é formado em quê? Eu sou formado em Ciências Contábeis pela Toledo. Na sequência, eu fiz Direito também, então eu sou bacharel em Direito, e fiz também algumas pós-graduações. Legal. E o que fez o senhor sair, então, daquela área que o senhor atuava antes, né? Para a contabilidade? Foi de fato a faculdade? O que virou a chave? Qual foi o momento que virou a chave do senhor? Eu acredito que foi um conjunto, né? Porque quando eu entrei na Sauil, eu entrei lá como digitador, porque a empresa não era uma empresa contábil na época, ela era uma empresa era um birô de processamento de dados. Então, naquela época, as empresas, as pessoas não possuíam computadores. Para você ter uma ideia, no início da empresa, nós processávamos a folha de pagamento da usina Alto Alegre. Quer dizer, a usina Alto Alegre, que é uma potência, ainda não tinha um sistema para fazer a folha de pagamento. Só depois que foi se popularizando, que as empresas foram adquirindo os computadores. Então, hoje, qualquer pessoa tem um computador muitas vezes mais poderoso do que nós tínhamos à época no bolso, né? Porque popularizou muito, mas no início da empresa, nós éramos um birô de processamento, nós processávamos as contabilidades de outros escritórios, nós processávamos a contabilidade de grandes empresas, e depois foi migrando para escritório de contabilidade. Então, hoje nós somos uma empresa de contabilidade, mas eu fui acompanhando esse processo todo dentro da própria Sauil, e o seu Sakai sempre foi uma pessoa muito visionária, né? E ele sempre dizia que o nosso sistema era muito burocrático, e que isso nos tornava, né, o Brasil não competitivo, porque se você comparar uma empresa nos Estados Unidos do mesmo porte do Brasil, trabalha com 10% das pessoas, porque o sistema é muito menos burocrático. E então ele sempre veio incutindo isso na nossa cabeça, e ele falou assim, mesmo a estrutura de contabilidade como é hoje, eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque não pode durar. Se você vê aquela estatística, o Brasil é um dos países onde o custo para ter a conformidade fiscal, o compliance, é mais caro do mundo, né? Então, se o Brasil quiser ser competitivo, esse sistema ele precisa ser desburocratizado. E eu acredito que a reforma tributária é um passo muito importante
para desburocratizar esse processo se as coisas acontecerem conforme está se propondo. Então, depois que passar essa turbulência, porque nos próximos 5, 6 anos, a reforma tributária vai ser uma turbulência muito grande para as empresas se adequarem, uma nova sistemática, a mentalidade das pessoas, das empresas vão ter que mudar, mas na sequência a tendência é que o nosso trabalho vai reduzir muito, né? Porque toda a apuração de impostos ela vai ser realizada num ambiente controlado pelo próprio fisco, onde as empresas e os contadores vão fazer uma apuração assistida. Quer dizer, nós vamos ficar assistindo aquilo que está acontecendo em tempo real dentro do sistema da Receita Federal, do Comitê Gestor. E isso vai fazer com que o nosso trabalho seja reduzido bastante, porque nós não vamos mais ficar preso à burocracia de apurar imposto. Os contadores vão passar a exercer a atividade pela qual nós fomos preparados, que é justamente na assessoria para as empresas, como que elas vão poder ter uma rentabilidade melhor, como que elas vão poder crescer, né? Ou seja, vai sair do operacional para ocupar uma área mais estratégica exatamente de consultoria. Exatamente isso. Então, como esse trabalho operacional vai sair das nossas mãos num grande volume, a tendência é que o nosso trabalho diminua, apesar de ele ser mais estratégico agora, mais no apoio à gestão, mas o grande volume que é operacional vai reduzir bastante. E qual é o diferencial da Saúl hoje? Nós sempre trabalhamos nessa linha de uma assessoria mais presente, de estar mais junto com os nossos clientes. Eu acredito que isso agora vai ficar mais evidenciado, né, e nós estamos nos preparando também para isso, porque hoje nós temos cerca lá de 40 colaboradores, onde a sua grande maioria está voltado para o operacional, né? E esse pessoal vai ter que ser capacitado para sair do operacional e agora trabalhar mais no estratégico, mais no apoio à gestão. Ou seja, é uma adaptação que o senhor mencionou, né, que foi professor da Toledo Prudente. Sim. É uma adaptação que tem que vir dentro da sala de aula mesmo, o senhor acha? Eu acredito que a sala de aula já preparava o profissional para a questão mais estratégica, mais de gestão. E no dia a dia, na prática, quando esse profissional saía da faculdade e ia para as empresas, principalmente para os escritórios de contabilidade, eles mergulhavam nessa questão mais operacional e ficavam fazendo uma rotina para a qual eles não tinham sido preparados ou treinados, né? E agora, efetivamente, esse profissional vai trabalhar em cima da análise dos dados, dos resultados, quais ações deveriam ser adotadas para mudar aquela realidade que os relatórios estão mostrando. Então, eu acredito que agora nós vamos voltar para a essência da nossa profissão. Para a essência, algo mais analítico, isso. Né? E como foi para o senhor assumir o comando da Saúl? Eles tinham outros sócios na época? Os sócios foram, né? O senhor comentou que foram indo para outras cidades. Isso. Como, de fato, o senhor se enxergou no comando da Saúl nesse momento? Você me perguntando isso agora e eu voltando no tempo, eu nunca fui assim tão seguro como precisava ser. E aconteceu que eu não tive insegurança, sabe? Acredito que eram 3 sócios, cada um foi abrindo uma empresa e ficou só o seu Sakai lá na Saúl. Mas ele foi me preparando de uma forma e foi me dando muita tranquilidade. Depois ele acompanhou por um tempo, né? E eu fui ganhando segurança. Eu comecei muito, muito novo e algumas passagens assim bastante engraçadas que vinham pessoas, né, clientes que só conversavam comigo por telefone. E quando eles vinham presencialmente na Saúl, aí perguntavam o meu nome e falavam, não, eu sou o Sérgio, né? Aí ele falou assim, não, mas eu quero falar com o Sérgio Contador, né?
Eu falei, não, mas sou eu mesmo. Aí a pessoa olhava para mim e falava assim, não é possível, né? Porque eu tô falando com um moleque, né? Mas eu sempre fui assim, essa transição foi me dando segurança, foi muito tranquila. E eu sempre gostei de me preparar bastante, né? Eu sempre estudei, eu sempre ia atrás das coisas, sempre fazia. Na época não tinha assim online, eu ia muito para São Paulo para fazer cursos e isso me permitiu que eu tivesse sempre assim a, à frente das coisas que iam acontecendo e isso vai nos posicionando no mercado, né? Então, eu nunca tive assim muita dificuldade, não. Eu sempre fui me adaptando às mudanças, né? Passamos por várias nesses 40 e poucos anos, né? Quando as empresas tiveram todos os seus recursos presos lá pela Zélia, cada um ficou só com 50 mil. Agora, com a reforma tributária, também vai ser uma turbulência muito grande. Então, tudo isso a gente vai enfrentando com tranquilidade, porque não adianta, né, não é a ansiedade que vai resolver os problemas, né? É manter a cabeça no lugar e estudar, correr atrás mesmo. O senhor diria que foi esse exemplo do senhor Sakai que te fez permanecer na empresa por esse longo período de tempo? Eu acredito que teve grande contribuição, né? A- a- As pessoas hoje, os jovens hoje, eles não param muito tempo no mesmo lugar. Então, dificilmente nós vamos ter uma repetição dessa história. Mas o que eu tentei fazer durante a minha vida é fazer mudanças, nunca estar no mesmo lugar, estando na mesma empresa, né? Então, eu comecei lá como digitador e consegui chegar na posição de ser sócio do escritório. E, durante essa trajetória, sempre buscando coisas novas, sempre trazendo inovação. Algumas coisas deram muito certo, outras nem tanto, mas eu nunca quis ficar parado no tempo, né? Então, sempre fazendo coisas diferentes, mesmo estando no mesmo lugar, né? Bom, até tem uma frase que diz, né, que a carreira é individual. Então, o senhor buscou aí enriquecer, ampliar o seu repertório, focado mesmo na sua carreira, na carreira que o senhor estava construindo dentro da empresa, né? Inclusive, eu tive oportunidades assim para ir para grandes empresas ou mesmo buscar alguma oportunidade fora, em São Paulo, alguma coisa assim. Mas na época eu ouvi uma frase que acabou me influenciando, que você pode ser é, rabo de tubarão ou cabeça de lambari, né? E na época eu escolhi ser cabeça de lambari, quer dizer, mesmo estando num negócio menor, numa atividade mais modesta, mas onde eu pudesse estar no comando, onde eu pudesse tomar decisão, onde eu pudesse Se desenvolver de fato, né? exatamente, do que simplesmente fazer parte de uma grande corporação e ali ser só mais uma engrenagem, né? E nada contra quem faz essa opção, mas mesmo na minha vida eu tomei essa decisão e não me arrependo, né? Acho que hoje a liberdade que eu tenho para ir atrás de novidade, implementar, fazer coisas diferentes é em razão dessa decisão que eu tomei lá atrás, né? Muito bem. E teve algum momento na carreira do senhor que o senhor pensou em dar 2 passos para trás e calcular a rota? O senhor teve que fazer isso ou pensou em desistir? Alguma dificuldade muito grande? Na realidade, esse tipo de coisa passa pela minha cabeça todos os dias, né? Porque o negócio vai crescendo, você vai colocando mais pessoas para trabalhar, vai buscando mais recursos tecnológicos, né? Tem hora que você imagina assim,
será que não seria melhor eu trabalhar com menos clientes, com menos pessoas, alguma coisa onde eu tivesse mais controle, onde eu pudesse olhar mais, porque com o número de pessoas crescendo, com a quantidade de clientes aumentando, você já não tem mais aquele contato direto com tudo e com todos ali, né? Quando eu fazia o imposto de renda sozinho, por exemplo, eu sabia a vida dos meus clientes todas, né? Que carro que tinha comprado, que carro que tinha vendido, que imóvel que tinha construído, que imóvel que tinha vendido. Então, muitas vezes a pessoa chegava lá para fazer o imposto de renda e ela trazia todos os documentos e eu sabia o que estava faltando, o que não estava faltando, porque você está ali muito, muito próximo, né? E conforme isso vai crescendo, você já não tem mais esse contato e passa pela cabeça. Será que não seria melhor eu ter uma estrutura mais enxuta, menos pessoas, menos clientes, né? E essa reflexão que você perguntou passa pela cabeça, né? Mas é, voltar não é uma decisão fácil, né? Talvez fosse necessária, mas não é fácil. Pelo contrário, tudo que a gente tem feito é para desenvolver mais, crescer mais, buscar mais, né? Ou seja, voltar não é uma opção, né? Como o senhor disse, não é fácil, não é uma opção. Como é a carteira de clientes do senhor? O senhor atende empresas de quais segmentos? Só aqui em Prudente? Ou em outras regiões, Brasil, enfim? Não, hoje a tecnologia nos permite atender clientes de qualquer região, mas a nossa atuação é mais localizada aqui. E nós atendemos pessoas jurídicas e empresas, né, praticamente de todos os segmentos, né, desde médicos, construtoras, comércio, prestação de serviço, não tem uma atividade específica, não. Nós atendemos aí todos os segmentos. Bacana. Bom, e hoje, o senhor me diria qual a responsabilidade que mais pesa sobre o senhor como empresário? Nós estamos numa situação, como a gente já falou aqui, na condição de consultores, de assessores de empresas pequenas e de médio porte. E eu acho assim que a nossa responsabilidade é estar junto com essas empresas, passar pelos momentos de dificuldades juntos. Então, nós temos situações de clientes passando por dificuldades financeiras e eu quero estar lá junto com elas, usar o nosso conhecimento, a nossa rede de relacionamentos para, de alguma forma, né, seja através de uma consultoria jurídica, seja através de uma assessoria financeira, através do nosso conhecimento contábil, poder assessorar e auxiliar essas empresas. Então, eu penso assim que a gente foi adquirindo conhecimento, acumulando conhecimento, e esse conhecimento não pode ficar parado na gente, né? Eu costumo dizer que Deus nos deu 3 T's, né? Tempo, talento e tesouros, né? Então a gente tem que usar o nosso tempo para fazer o bem, nós temos que usar os nossos talentos para ajudar as pessoas, para ajudar quem precisa, e nós temos que colocar também os nossos tesouros à disposição, né? Compartilhar com quem precisa, dentro das nossas condições, para que a nossa passagem aqui não seja uma passagem que passe, que não tenha valido a pena, né? Que seja marcante, né? Que o senhor deixe um legado, né? Importante isso. E o que o senhor considera inegociável na gestão do senhor? Olha, eu acho assim que é caráter, sabe, não usar as pessoas como escada, sabe, subir pisando nas pessoas, o respeito, né, a lealdade. Eu costumo dizer assim que a gente vive num país onde nós estamos vendo tanta notícia de corrupção, de desvio, né, dessa questão assim de vale tudo pelo poder, vale tudo pelo dinheiro, e essa é uma coisa que eu não consigo
compactuar, né? Eu acho assim que o que é de César, o que é de Deus, e o que é nosso. Não consigo aceitar esse tipo de coisa, né? E acho que são valores, né? É, caráter, dignidade, honestidade, são coisas assim que são inegociáveis. São valores que o senhor tenta também passar para sua equipe. Isso, e além disso, eu sempre converso com eles assim, a gente tem que ser construtores de pontes e não de muros, né? A gente tem que abrir relacionamentos, construir relacionamentos, a nunca deixar a porta fechada, sempre sair, deixar a porta aberta, a gente nunca ir pisando nas pessoas, porque a gente nunca sabe quando nós vamos estar voltando e vamos encontrar essas pessoas, né? Então, onde quer que seja que a gente vá, a gente precisa ter as portas abertas, né? E para isso você tem que ter aí uma trajetória onde você foi leal, onde você não traiu as pessoas, onde você não passou ninguém para trás, onde você não pisou em ninguém, né? Então, nós temos que abrir o nosso leque de relacionamentos, tem que fazer o bem sem esperar retorno, porque você nunca sabe quando a vida vai dar uma reviravolta e você vai estar numa situação diferente do que você está hoje, né? É verdade, sem dúvidas. Em que momento o senhor acha que mais cresceu como profissional? Como eu comecei muito eu digo que nem é do zero, é do menos zero, né? A minha vida foi assim, uma constante, né? Pela graça de Deus, eu nunca fiquei um dia desempregado na minha vida, né? Tá certo que eu fiquei sempre na mesma empresa, mas passei pela Toledo, passei pelo Colégio Joaquim Murtinho, Colégio Técnico lá de Regente Feijó. Eu acho que o único emprego que eu fui demitido foi de vereador em Regente Feijó, né? Eu fui eleito vereador lá quando era garoto, ainda tinha 18 anos, mais pelo prestígio do meu pai do que o meu próprio, né? E quando eu fui para a reeleição, eu não consegui a reeleição. Mas profissionalmente eu sempre tive uma ascensão, uma crescente, mas eu acredito que nos últimos anos, se a gente for ver em termos de resultado, foram os anos que mais eu tenho visto o resultado, né? Talvez pelo acúmulo de experiência, pelo acúmulo de conhecimento, né? Pelos relacionamentos que a gente veio construindo durante a vida, né? Construindo, nutrindo, né? Muito importante. O senhor lida muito com pessoas, tanto da equipe, quanto pessoas, né? Seus clientes. O que você aprendeu sobre pessoas ao longo da sua trajetória? Cada um tem a sua versão, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu sentimento. E eu acho que o grande segredo é você não julgar pelo que você vê, né? Você ouvir a outra parte, você sentir o que a pessoa está sentindo. Muitas vezes um funcionário chega lá todo mal-humorado, nervoso e você muitas vezes quer fazer um julgamento. Aquela pessoa é difícil, ela é complicada, mas às vezes ela vem carregando uma história, ela vem carregando ali algumas necessidades, algumas dificuldades, né? E quando você compreende o que está por trás da história daquela pessoa, você começa a entender mais algumas situações, né? E isso é com o ser humano como um todo, né? Então, eu costumo dizer que a moeda sempre tem dois lados, né? Às vezes tem aquilo que a minha verdade, a sua verdade e a verdade de fato. Então, eu acredito assim que quando você está lidando com pessoas, o que a gente precisa ter assim, é paciência, é tolerância, é compreensão e tentar ver realmente o que aquela pessoa está passando de verdade, né? Porque muitas vezes, se a pessoa vem com uma agressividade, você devolve ela com agressividade,
muito pouca chance tem daquilo se resolver de uma forma boa, né? É lógico que tem casos e tem casos, mas eu acho assim que pessoas são reflexos de um acúmulo de situações. Tem pessoas que não conseguem crescer, tem pessoas que ficam ali presos na infância, na imaturidade, e tem pessoas que são mais tranquilas, pessoas que são mais nervosas, mas eu acho assim que todas elas tem algum motivo, tem alguma situação que levaram elas a ter determinado comportamento. Algumas lidam melhor com as dificuldades, outras não conseguem lidar com isso. Tem pessoas que passam por cima das dificuldades, outras ficam vítimas da situação eternamente, mas todas elas, de alguma forma, precisam de, de, de um cuidado, de um carinho, de um amor lá, porque são pessoas, né? São pessoas. De uma escuta, né, Sr. Sérgio? Que não é fácil, né? Não, não é, porque afinal também somos pessoas, né, que carregam essas mesmas questões. Mas muito bacana a reflexão do senhor. O senhor ainda tem metas profissionais que deseja alcançar? Isso é uma outra pergunta interessante, porque ano passado eu completei 60 anos, né? E há algum tempo que eu já vinha me sentindo que eu cheguei no meu limite, né? Eu falo assim, eu acho que daqui para frente é manutenção, né? Eu vou passar o bastão e vou sossegar o meu facho, né? Mas aí, fazendo uma reflexão, eu acho que a gente não pode parar nunca, sabe? E esses tempos atrás, até falei com o pessoal do escritório, com meu filho lá, parece que eu tô com uma energia renovada, né? Eu acho que o que eu fiz até aqui não foi nada, sabe? Eu acho que tudo que eu tenho para fazer ainda tá pela frente. Então, a gente tá bem motivado, cheio de projeto, de plano na cabeça, e enquanto Deus me der vida, enquanto Ele acrescentar dias na minha vida, eu vou estar colocando a minha vida, a minha experiência, o meu trabalho, né, que é um dos T's aí, à disposição das pessoas aí, da minha empresa, da minha família, dos meus clientes, dos meus colaboradores, da minha comunidade, né? E muitas vezes eu tinha na minha cabeça que eu teria que ir reduzindo a minha atividade, não só profissional, como extraprofissional, né? Participando aí de muitas entidades, participando aí de muitas atividades extraprofissionais. E eu falei, bom, acho que não, né? Enquanto o meu trabalho tiver algum valor para alguém, falei, eu não posso apagar isso, né? Eu tenho que continuar fazendo. Com certeza. O filho do senhor trabalha na empresa também? É algo que está em família, então? Ele fez a primeira formação em Direito, aí estava advogando, e depois ele sentiu esse desejo, essa vontade de estar lá comigo. Então ele terminou agora Ciências Contábeis, já vai fazer o exame de suficiência lá do CFC, e está lá no processo de sucessão comigo lá. Hoje ele está trabalhando mais do que eu lá no escritório já, e graças a Deus está indo bem. Que bom, que legal. Como o senhor enxerga isso, essa escolha dele por estar, né, nessa área, querendo ou não, mais próximo do senhor? Não, para mim foi uma satisfação muito grande, né? Mas eu deixei os dois sempre muito livres, né? Para eles procurarem a carreira deles, aquilo que, né, pudesse dar mais satisfação, mais onde eles quisessem atuar mesmo, né? E aí o Marcelo foi para a área de Direito, o Yudi fez a faculdade de marketing, mas ele hoje tem uma loja de artigos para pesca. Trabalha de camiseta, de bermuda, chinelo no pé, tá lá no que ele gosta de fazer, e tá feliz lá, e eu também tô feliz com ele lá, né? E o Marcelo estava advogando, estava
estava indo bem, mas aí ele quis, né, dar sequência comigo lá e também, da mesma forma, me dá alegria, me dá satisfação e ele está gostando, né, que é o mais importante, porque a gente precisa acordar de manhã e ter alegria, motivação para fazer o que precisa ser feito, né? Então, para mim também está sendo é, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre cooperativismo agora? Em que momento o Cicobi Paulista entra na trajetória do senhor? Nós sempre tivemos ali próximo da associação comercial. Eu, particularmente, sempre gostei do associativismo. O seu Milton tem uma frase lá que ele fala que ninguém faz nada sozinho, e eu acho que juntos a gente pode fazer mais, a gente pode ir mais longe. Sempre fiz parte das entidades, né, de classe, Associação dos Contabilistas, Sindicato dos Contabilistas, Sindicato das Empresas de Contabilidade, então, da UEPP, né, que é a União das Entidades de Presidente Prudentes. Eu sempre gostei do associativismo. E aí, através do seu Ricardo, do Toninho, eles trouxeram essa ideia de ter uma cooperativa ali ligado aos comerciantes, aos comerciais, e me convidaram, né, lá no início. Então eu sou cooperado desde a fundação do Cicobi e venho acompanhando, né, esse crescimento, essa trajetória do Cicobi. E dentro da minha atividade, que eu assessoro lá a microempresa, empresas de pequeno porte, e acho que a cooperativa tem um papel fundamental para essas empresas, porque para quem está captando dinheiro, né, a cooperativa oferece um crédito mais acessível. Para quem está investindo, a cooperativa também oferece uma rentabilidade melhor. A cooperativa também atua aí na parte de educação financeira, que eu acho que é uma lacuna muito, muito grande que a gente tem, que eu vejo algumas escolas trabalhando nisso, mas não existe uma educação financeira para criança, para o adolescente, e nem mesmo depois para o universitário, né, que vai para o mercado de trabalho. Então, eu acho que a cooperativa tem exercido aí uma função muito importante, e eu fico feliz que a gente está desde o início aí também nessa caminhada. O senhor estava me falando nos bastidores que já é delegado do Cicobi Paulista há mais ou menos uns 3 anos, né? O que te fez tomar essa decisão? Foi mesmo o convite? Foi acreditar no cooperativismo? Óbvio que o convite, né, eu não imaginava ser delegado. É uma responsabilidade muito grande. Você está lá na Assembleia representando uma quantidade expressiva de cooperados, né, mas da mesma forma volta aquela questão da responsabilidade, né? Se Deus me capacitou para uma função, né, de contador, de consultor de empresas, em tese, eu tenho um conhecimento talvez maior do que a grande maioria dos cooperados que estão ali na condição só ou de captadores ou de aplicadores, né, ou só usando a cooperativa por conta das tarifas mais em conta do que outras instituições financeiras. Mas eu falei assim, se eu né, tenho condições, eu vou colocar meu nome à disposição lá, né? Se os cooperados entenderem que eu tenho condições de estar lá representando eles, falei, não vou fugir dessa responsabilidade, não. E coloca a responsabilidade nisso, né? O senhor representa milhões de vozes, né? Milhares de vozes. É uma responsabilidade que o senhor ainda pretende carregar por algum tempo. Eu acredito que tem pessoas muito boas, né, dentro da cooperativa, e eu vou estar lá colocando o meu nome à disposição, né? Enquanto eu tiver disposição e os cooperados acharem que eu tenho condições, eu continuo lá participando, né? O dia que aparecer um nome que represente melhor os cooperados, eu fico feliz e dou minha função como
encerrada lá como delegado, mas continuo lá como cooperado, né? Sem dúvida. E por que é importante que os empresários participem ativamente da governança da cooperativa? Olha, primeiro porque é nosso, né? Cada cooperado é um dono da cooperativa. E todo o sistema financeiro, ele é estruturado em cima da base de confiança. Quando uma instituição financeira ela perde essa base de confiança, pode ser qualquer instituição financeira. Você imagina lá um Itaú, um Bradesco, se eles perderem a credibilidade e todos os correntistas forem lá para sacar o dinheiro, o banco quebra, porque o banco não tem esse dinheiro para devolver. Esse dinheiro está na mão dos tomadores, né? Está emprestado. Então, qualquer instituição financeira, ela está estruturada na base da confiança. E quando o cooperado, quando o empresário acompanha a sua cooperativa, ele vai estar dando essa base de confiança e ele vai estar acompanhando a situação da cooperativa. E quando existe um acompanhamento, toda a estrutura vai funcionar melhor de tal forma que ela vai estar sólida e mantendo essa estrutura de credibilidade. E qual legado o senhor pretende deixar como delegado e também como empresário? O que eu gostaria de deixar é assim que nós, né, estamos passando por essa vida por um tempo curto, né? Então que a gente aproveite esse tempo para fazer coisas boas, para deixar coisas boas, para ajudar a gente mesmo e os nossos familiares, mas os colaboradores, os clientes, né? Eu acho que vamos imaginar assim, tem muitas pessoas más no mundo, mas tem muito mais pessoas boas no mundo, né? Mas se essas pessoas boas não fizerem a sua parte, se elas não trabalharem, se elas não deixarem esse legado, a gente vai permitir que o mal sobreponha, né? Então é muito importante que a gente faça com que as pessoas se levantem, as pessoas de bem, as pessoas que se importam com outras pessoas para manter um equilíbrio no mundo, né? E para que um dia a gente chegue ao final da trajetória e possa dizer, né, que eu combati o bom combate, que eu guardo minha fé, né? Então, acho que a gente precisa deixar um legado aí de confiança, de honestidade, de fé aí para as pessoas. Sérgio e tio Turuta, muito obrigada por participar do podcast. Eu que agradeço pela oportunidade, por tudo isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir aos outros episódios ou ficar por dentro das novidades relacionadas à cooperativa, siga o Sicoob Paulista nas redes sociais.